Cristianismo versus Islã. 7 revelações transformadoras sobre Jesus na Bíblia e no Corão. No terceiro ano de Jeoaquim, em meio ao fervor religioso da cidade de Jerusalém, Saulo de Tarso, filho de um fariseu, caminhava com fervor pela senda da tradição judaica. Palestinos e romanos podiam ser vistos pelas ruas, mas seu olhar estava fixo nos seguidores do caminho, aqueles que proclamavam a ressurreição de Jesus. Sua indignação crescia à medida que notícias sobre a propagação dessa nova fé chegavam até ele. Munido de cartas do Sinédrio, partiu em busca de capturar e punir estes que desafiavam a lei e as tradições. Damasco, a cidade que se tornaria palco de sua transformação, esperava por ele como palco do plano divino. Enquanto a poeira da estrada se erguia atrás de seus pés e o calor do dia se tornava quase insuportável, uma inquietação tomou conta de seu coração. As palavras dos cristãos pareciam ecoar em sua mente, confrontando seu fervor religioso. O zelo por Deus misturava-se com a dúvida, e a mensagem de amor e redenção parecia desafiá-lo. Ele não sabia que sua vida estava prestes a ser marcada por um encontro sobrenatural. De repente, uma luz resplandeceu de um modo inimaginável, mais brilhante que o próprio sol. Caindo ao chão, a voz que o chamou rasgou a monumentalidade do silêncio. "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Atônito e ofuscado, suas palavras hesitaram. "Quem é o Senhor?" A resposta não apenas soou, mas penetrou em seu ser. "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." A revelação irrompeu como um raio de luz em sua escuridão, apresentando não apenas o homem de Nazaré que ele desprezava, mas o Filho de Deus, a verdade encarnada. Cego e confuso, foi levado a Damasco, onde permaneceu em jejum e oração por 3 dias. Durante essas horas de reflexão, seus pensamentos eram invadidos por imagens das Escrituras. As promessas e profecias que tanto estudara agora refletiam um novo significado. A Torá, antes um livro de regras, tornara-se uma testemunha do glorioso Messias que viera para salvar. Damasco, uma mescla de culturas e crenças, esperava alarmada pela entrada de Saulo. Os seguidores de Jesus temiam a presença do perseguidor, questionando como poderia um homem tão determinado em destruir a fé agora ser um dos seus. Entretanto, Deus, em sua soberania, havia estabelecido um plano através de um servo chamado Ananias. Ele recebeu uma visão divina clara: ir à rua chamada Direita, na casa de Judas, e impor as mãos sobre Saulo, para que recuperasse a visão e fosse cheio do Espírito Santo. No coração de Ananias, o medo dançava, mas a voz de Deus persistia. "Ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel." Com relutância, Ananias obedeceu. Ao impor as mãos sobre Saulo, como que uma luz celestial iluminou seu ser, sua visão foi restaurada e, juntamente com ela, a fervorosa convicção de sua nova missão. Agora transformado, Saulo não seria mais o perseguidor, mas um ardente defensor do Evangelho de Jesus. Seu entendimento profundo das Escrituras agora irradiava a verdade que ligava a fé dos cristãos e muçulmanos, desafiando-os a encontrar um terreno comum na mensagem de amor que Jesus representava. Entretanto, o caminho diante dele se revelaria cheio de desafios, opositores e testes que moldariam a verdadeira essência de sua conversão, tudo em favor da glória do plano de Deus. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. À medida que Saulo trilhava os caminhos novos que o aguardavam, a incredulidade e os desafios se aproximavam, enquanto o amor e a verdade que experimentara o impulsionava a anunciar a mensagem de Cristo ao mundo.
A luz da revelação não apenas iluminava seu caminho, mas ecoava em cada vida que tocava, mostrando que a graça pode resgatar até o mais fanático dos perseguidores. O plano de Deus estava em ação, e a história de Saulo, agora Paulo, se tornaria uma grandiosa narrativa de transformação e redenção que ressoaria por gerações. Agora, estando Paulo já em Damasco, a luz que o iluminara não apenas transformara seu coração, mas também o colocara em um caminho repleto de mistérios e desafios. A cidade, que até então fora um campo de caça, agora se tornava um lar inusitado para um homem cuja alma ardia por evangelizar as nações. Ele estava prestes a descobrir que a verdadeira luta por almas transcende fronteiras, religiões e tradições. Na sinagoga local, Paulo ousou declarar publicamente: Jesus é o Filho de Deus. As palavras, que soaram como um trovão no silêncio do templo, causaram murmúrios de incredulidade e desdém. Aqueles que antes o reverenciavam, agora olhavam com desconfiança e temor. Não é este o homem que causou grande terror entre aqueles que aqui invocam este nome, questionavam os presentes espantados? Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, não se deixaria abalar. Ele falava com uma autoridade que vinha de sua recente experiência, revelando como as profecias dos antigos profetas se cumpriram em Cristo. E, consequentemente, ele proclamava: todos os que creem nele têm a esperança da vida eterna. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A mensagem ressoava nas paredes daquela sinagoga, ecoando as palavras do profeta Isaías, que dissera: Eu te constituir luz para os gentios, para que sejas a minha salvação até a última das terras. Isaías 49:6. Porém, o brilho da nova vida de Paulo também despertou a ira dos líderes religiosos. Com segredos sombrios e malícias, eles conspiraram contra ele, buscando silenciá-lo. As mensagens de amor e repentina mudança que Paulo pregava representavam uma ameaçadora nova ordem a tudo o que eles conheciam. As sombras da dúvida começaram a pairar sobre ele, revelando um novo lado da batalha espiritual que precisaria enfrentar. Certa noite, enquanto se retirava para meditar na oração, uma nova revelação lhe foi dada. Não temas, Paulo, continue a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Atos 18:9. A certeza de que Deus permanecia ao seu lado ofereceu-lhe uma renovada força e resiliência. Paulo percebeu que, além da resistência humana, havia uma luta mais profunda contra as forças espirituais das trevas que procuravam frustrar o avanço do reino de Deus. Gradualmente, sua influência começou a se expandir. Os habitantes de Damasco começaram a ouvir sobre seu testemunho, e alguns até se juntaram à sua missão. Ele conversava com os romanos, os gregos, os convertidos da fé judaica, e a mensagem de Jesus se alastrava como fogo. Mas, à medida que as sementes do evangelho eram semeadas, a oposição se intensificava, resultando em ameaças de perseguição e morte. Uma noite, enquanto se preparava para uma viagem a Jerusalém, Paulo ouviu histórias sobre um plano de morte contra ele. Irmão e orador destemido, ele teve que usar a sabedoria de Deus. Ao invés de se deixar levar pelo medo, uniu seus novos irmãos em oração e juntos buscaram a direção divina. A resposta veio em um sonho profundo, fornecendo um claro aviso sobre como deveria proceder. Nesse contexto de perseguição, ele se lembrou das palavras de Cristo: No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Paulo, agora um apóstolo não só da palavra, mas do suporte e compreensão entre as religiões, tinha uma nova missão: reconciliar as nações, unir as vozes sob a esperança que Cristo oferecia. Enquanto os planos de Deus se desenrolavam, o chamado de Paulo ecoava nas almas à sua volta, e a resistência dos líderes religiosos contra a mensagem de amor apenas intensificava a urgência de sua pregação. Porém, todos se perguntavam:
Como poderia um homem cativar o coração de multidões, levando também os gentios a um encontro profundo com a verdade de Jesus? E assim, sem que ele soubesse, novos embates espirituais estavam por vir, em cada cidade que visitasse. Ainda havia mais no plano de Deus, e revelações divinas que Paulo estava prestes a enfrentar. Enquanto se preparava para a grande viagem a Jerusalém, a incerteza paralisante se tornava um convite à fé. O que Deus tinha reservado para esse vaso escolhido? Uma nova luz se perfilava à frente, e a resposta estava além do que os olhos podiam ver. Enquanto Paulo se preparava para sua jornada a Jerusalém, um turbilhão de pensamentos e sentimentos invadiam sua mente. Ele sabia que a cidade sagrada era um lugar carregado de tensões, onde a mensagem que ele trazia era tanto uma bênção de esperança quanto uma condenação aos que se opunham ao Cristo. Em seu coração, a coragem se mesclava com a preocupação. Ele sentia o peso do chamado divino que o levaria a confrontos não apenas físicos, mas espirituais. Na manhã de sua partida, Paulo reuniu os irmãos de Damasco. Olhando nos olhos de cada um, recordou-lhes a importância do amor de Cristo e da unidade espiritual. Meus amados, começou ele com voz firme, sede sempre prontos para a defesa do Evangelho, pois a mensagem que temos é luz em meio às trevas e a nossa responsabilidade levá-la a todos os que anseiam por redenção. Ele fez uma oração fervorosa, intercedendo pela proteção de seus companheiros e pela clareza em sua missão. Logo, enquanto se afastava da cidade, Paulo sentiu a tensão no ar aumentar à medida que se aproximava da terra onde os apóstolos de Cristo estavam. Nessa atmosfera pesada, ele encontrou um grupo de mensageiros que já havia ouvido rumores sobre sua presença. Saíste de Damasco o perseguidor que se tornou pregador? Questionou um dentre eles, suas palavras cortantes como lâminas. O que buscará em Jerusalém, senão a condenação? Paulo, sem hesitar, replicou com fervor: busco não a condenação, mas a reconciliação, pois nada poderá separar-nos do amor de Cristo, que é a nossa verdadeira liberdade. As palavras saíam de sua boca com uma autoridade que deixava os que escutavam em perplexidade. Enquanto Paulo continuava a viagem, ele começou a relembrar os encontros anteriores com o Senhor e as profecias que haviam se cumprido. A trajetória que percorria não era feita apenas de quilômetros, mas de promessas divinas. Ele se lembrou das palavras do Salmo: se eu subir ao céu, lá estás. Se eu descer ao abismo, ali estás também. Salmo 139:8. E assim, ele se sentia envolvido em um propósito maior. No entanto, a notícia de sua chegada a Jerusalém se espalhou rapidamente e uma nuvem de conspiração começou a se formar. Os líderes religiosos, lembrando do homem que antes caçava os seguidores da nova fé, agora se reuniam em segredo para forjar planos malignos. Quanto mais Paulo falava, mais eles temiam perder o controle sobre seu povo. Precisamos detê-lo, exclamou um deles, sua voz carregada de ira. Um amigo de Paulo lhe enviou um aviso de que um complô estava sendo tramado para prendê-lo assim que chegasse. Com o coração pulsando de adrenalina e fé, Paulo decidiu que precisaria ser astuto. Encontrou outro grupo de discípulos e pediu-lhes que orassem fervorosamente. Juntos, clamaram por sabedoria e proteção, implorando pela presença divina naquele momento crítico. Enquanto oravam, Paulo sentiu uma paz que superava toda a compreensão, confirmando que, mesmo nas dificuldades, Deus estava com ele. Foi ali, em meio ao clamor, que uma nova revelação soprou em seu espírito. Virá uma oportunidade de testemunhar perante reis e governantes, mesmo que pareça como um caminho insuperável, pois a minha glória se manifestará através disso, sussurrou o Espírito. Essa palavra de esperança reforçou sua determinação. Agora, com uma missão mais clara, Paulo olhou para o horizonte e se preparou para enfrentar o que sabiam que seria um confronto monumental. Contudo, no fundo de sua alma havia a certeza: a luta anterior à fé é apenas o prenúncio da vitória que está por vir. O que Deus revelaria a Paulo nas futuras interações? Haveria mais embates à frente, não apenas com homens, mas com as forças que dominam cada nação? A sombra da incerteza pairava, mas agora ele estava pronto para avançar, sabendo que o plano soberano de Deus não havia feito pausa. A jornada estava apenas começando e os caminhos de Jerusalém guardavam segredos ainda por se revelar.
Ao entrar em Jerusalém, Paulo pôde sentir a eletricidade no ar, uma dança entre o temor e a expectativa. A cidade, com suas altas muralhas e portas imponentes, preservava memórias de uma história rica, entrelaçadas com promessas de Deus. Os discípulos de Cristo, ainda lutando para aceitar a conversão do apóstolo, observavam-no de longe, com olhares que variavam entre desconfiança e esperançosa curiosidade. Assim que adentrou a cidade, Paulo dirigiu-se à casa de um dos apóstolos, Tiago, onde estavam reunidos alguns dos mais influentes líderes da igreja. Ele sabia que este encontro seria um teste de sua fé e resistência. Os olhares eram intensos e as vozes baixas, como se as Rúilo e o Despedra estivessem escutando a conversa secreta entre fervorosos crentes e um homem que uma vez fora seu inimigo. Paulo, com a fé pulsando em seu interior, apresentou sua missão. Irmãos, venho em nome do Senhor e trago notícias de que por meio da graça de nosso Deus, muitos gentios foram chamados ao arrependimento. Todo o peso de minha vida anterior foi deixado em nome do Cristo que ressuscitou, exclamou, sua voz ecoando na sala, uma brisa de esperança contra a tempestade de dúvida. Alguns líderes escutaram com atenção, mas outros, em especial os mais conservadores, hesitaram. Nós conhecemos o homem que você foi, Paulo, disse um deles, a voz trêmula de raiva velada. Como podemos confiar em uma clara manifestação do Evangelho em meio aos gentios, quando este continua a descartar as tradições que nos foram confiadas? Neste ponto, Paulo sentiu a necessidade de mais do que palavras. Ele lembrou-se de como o Espírito Santo o havia guiado até ali. Irmãos, devo em humildade contar-vos sobre os sinais e maravilhas que o Senhor tem operado por meu intermédio entre os gentios, pois a obra não é minha, mas do Todo-Poderoso. As reuniões daquele dia desenrolavam-se como um fio metálico, tensionado entre a fé e a incredulidade. Crianças e adultos passavam pelas ruas, e a fumaça dos sacrifícios no templo perfumava o ar, trazendo à mente as realidades de vidas oferecidas a Deus. E ainda assim, em meio a tudo isso, surgia mais um desafio. A multidão, cada vez mais agitada, estava começando a se acumular. Enquanto isso, uma voz se ergueu no meio do tumulto. Um homem, fazendo parte do grupo de opositores, bradou: Este homem, Paulo, é inimigo de nosso povo. Ele diz que pode levar nossa herança a um novo caminho. Precisamos expulsá-lo. Suas palavras, como veneno, correram pela multidão como uma onda, causando agitação e gritos. A hostilidade crescia rapidamente. Paulo olhou ao redor, seu coração batendo acelerado, mas não sentiu medo. Senhor, orou em silêncio, dá-me palavras de sabedoria para enfrentar esta situação. Sentindo um impulso, ele pulou sobre uma das pedras, erguendo-se para falar. Irmãos, ele clamou, sua voz ressoando contra as paredes. Se eu falo por amor, se meu coração sente dor pela perda de muitos que estão sem conhecimento de Cristo, como podemos nos dividir em meio a este grande chamado? A libertação e o amor que Cristo trouxe são para todos. As faíscas de discórdia começaram a se acirrar enquanto Paulo falava, e uma força misteriosa o envolveu. Ele sentiu que havia um propósito por trás de todas aquelas tensões. Este momento não apenas testava sua fé, mas também desenrolava um plano mais amplo da soberania de Deus. Quando sua voz falhou por um momento, uma intensidade visível tomou conta da sua determinação. Se eu sou um homem de Deus e se minha vida foi transformada, então eu vos digo, olhai para a cruz e vede que não há divisões e que o sangue que foi derramado é por todos nós. As palavras dele cortaram a multidão com a clareza da verdade. E justificado por esse clamor ardente, Paulo não sabia que uma revelação chegaria logo mais. Não temais as consequências, pois eu farei de você um instrumento para levar o meu nome diante de todos os povos, e tu experimentarás uma libertação sobrenatural, pensou ele. No entanto, a voz da oposição fez ecoar sua última decisão. Mesmo diante da determinação de Paulo, os planos dos homens implicavam mais sombreamento do que luz. Havia algo mais, uma nova camada de perigo aguardando. E enquanto os gritos se intensificavam e o pânico começava a se formar entre os discípulos, Paulo compreendeu uma verdade mais profunda. A batalha não era simplesmente contra carne e sangue, mas contra princípios e potestades. O que ele faria agora?
Os desafios estavam apenas começando, mas havia mais revelações a serem desvendadas no horizonte. A sombra de um plano soberano ainda pairava, e a conexão entre as ações dos homens e a vontade de Deus estava prestes a se tornar irreversível. Enquanto a agitação na multidão aumentava, Paulo encontrou forças em sua convicção, uma verdade ardente que queimava em seu coração. O amor de Cristo transcende todas as barreiras. À medida que o tumulto se expandia, ele sentiu a pressão sobre seus ombros, mas levantou a cabeça. Senhor, fortalece minha voz e meu testemunho, ele murmurou em meio ao crescente clamor. Naquele instante, uma calma sobrenatural começou a surgir. Ele viu rostos confusos, rabugentos e intrigantes, mas acima de tudo, ele viu fome e anseio pela verdade. O Espírito Santo começou a fluir através dele, transcendendo os limites humanos. Com um olhar penetrante que buscava a alma de cada um na multidão, Paulo proclamou: Se a minha vinda causa divisão entre vós, deixai-me lembrar que é o amor de Cristo que deve unir-nos. Ele fez de ambos, judeus e gentios, um só povo, e em seu corpo todas as paredes de separação foram quebradas. As palavras de Paulo vibravam na atmosfera, e por um momento, até aqueles que estavam prontos para criticá-lo hesitaram. Ele viu alguns líderes da multidão assentindo, e seu coração se inflou de esperança. Mas a tensão se mantinha, como um arco esticado prestes a se partir, e a voz de descontentamento ecoou novamente. Ele não respeita nossa lei, ele fala contra Moisés. Por que estáis tão rapidamente prontos para condenar? Paulo retorquiu, sua voz ressoando em firmeza. Eu não venho para abolir a lei, mas para cumpri-la. É a fidelidade a Jeová que eu prego, e não a traição. O que eu refuto é a corrupção dos corações. Sua determinação era agora palpável, e com isso surgiu uma revelação poderosa. Uma mulher da multidão, com um filho nos braços, olhou para ele com lágrimas nos olhos. O que fazes é perigosíssimo, e no entanto as tuas palavras tocam meu coração. Como posso conhecer este Jesus que traz tal esperança? Vem, e eu te mostrarei, Paulo respondeu, estendendo a mão. Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e está vivo para todo aquele que nele crê. Ele é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Naquele momento, a atenção da multidão começou a se redirecionar, e uma brisa de fé soprou. Contudo, ainda havia os opositores ferozes, que, energizados por sua própria incerteza e fúria, não podiam deixar aquilo passar. Ele deve ser preso para que não propague suas mentiras, gritou outro líder, incitando os presentes. Em meio à crescente confusão, Paulo percebeu que o tempo estava se esgotando. Ele lembrou da profecia que dissera: Eu te mostrarei quanto deves padecer pelo meu nome. Atos 9,16. Com isso em mente, a resolução o tomou como um manto. Ele sabia que sua tarefa não era apenas pregar, mas também sofrer pelas verdades que defendia. Enquanto as mãos se levantavam e as vozes se tornavam um clamor ensurdecedor, Paulo gritou: Se é lutar que desejais, bem, a minha luta não é contra vós, mas contra aqueles que dominam a escuridão deste mundo. O rei está a caminho e não há poder algum que possa detê-lo. Os ecos de sua declaração reverberaram através das ruas. E então, como se o céu tivesse ouvido seu clamor, um grande silêncio se abateu, em meio à tensão que pendia no ar. Ele sentiu o peso da presença divina e a certeza de que um plano maior se desenrolava. E enquanto o caos continuava, uma visão se formou diante de seus olhos. Uma multidão de várias nações, reunida sob a bandeira do amor de Cristo. Ele havia sido escolhido, e isso não era apenas uma batalha pessoal, mas uma estrada repleta de almas para alcançar, sob a soberania de Deus. Mas antes que pudesse aprofundar-se nesse pensamento, uma voz ressoou do alto dos líderes. Temos que decidir agora, ou a cidade se tornará um lugar de rebelião. O que faremos com este homem? A sombra de decisões fatídicas pairava no ar. A oportunidade de Paulo estava se esgotando rapidamente, e o plano soberano de Deus parecia mais distante do que nunca. O que estava em jogo tornava-se mais que um testemunho.
estava em jogo a própria essência de sua missão. E assim, a narrativa se aproximava de um clímax intenso, onde o destino de muitos estava prestes a ser revelado. O tumulto alcançou seu ápice, cada voz ecoando em um coro de indignação e esperança, enquanto os olhos de Paulo brilhavam com firmeza. Ele ficou em pé, imóvel como um farol em meio à tempestade que ameaçava engolir ele e todos ao seu redor. A multidão, agora dividida entre crer e odiar, olhava para ele, aguardando sua próxima declaração. Escutai-me, povo, não sou eu quem trago a divisão, mas a verdade que se levanta como uma lâmpada em meio à escuridão da ignorância. Como o profeta já dissera, vinde e deixemo-nos alegrar juntos, busquemos a verdade. Isaías 2:3. Mas o que muitos de vós não compreendeis é que essa verdade é um caminho de amor e não de condenação. Suas palavras ecoaram nas mentes dos ouvintes e um novo clima começou a se formar. Entre os murmúrios, alguns corações estavam despertando e as sementes da esperança começavam a germinar. Contudo, a ira dos opositores não era algo a ser subestimado. Um dos líderes, em um gesto enérgico, levantou a mão e disse: preciso de provas. Onde está o teu Jesus? O que ele fez para que tu confies nele? Ah, Paulo respondeu com uma confiança que quase arrepiava o ar ao seu redor. O que é mais poderoso que ressuscitar os mortos? Ele não é apenas um homem, mas Deus entre nós. Eu fui cego, mas agora vejo, e é ele quem me enviou para trazer luz aos que ainda estão nas trevas. Testemunhos não faltam, as obras que ele fez em mim e por mim são a prova do seu amor. Novamente, um silêncio caiu sobre a multidão, uma pausa onde o Espírito Santo parecia trabalhar. Então, uma voz vinda de um canto da multidão gritou: seja ele o que for, não podemos ignorar o que ele diz, isso tem mudado vidas. Enquanto a multidão fervilhava de confusão e clamor, Paulo percebeu o tempo se esgotando. As chamas do conflito estavam se intensificando, mas a esperança começava a ressurgir entre a humanidade que buscava a redenção. Ele invocou a coragem do Espírito e, com o coração pulsando de fé, declarou: eu vos digo, não temais, pois o Senhor está convosco e ninguém pode frustrar os planos divinos. Ele já trouxe a salvação através do sacrifício de seu Filho, e essa é a mensagem que eu trago. Neste exato momento, uma figura se destacou dos líderes. Era outro fariseu, um homem conhecido por sua sabedoria, que levantou a voz de maneira solene. Deixemo-lo falar. Se é de Deus que ele vem, não podemos frustrá-lo. E se for de homem, terá sua própria ruína. As palavras desse homem trouxeram uma nova onda de murmurinhos. Paulo soube que a luz da verdade tinha uma abertura para brilhar, e ousou continuar. A minha defesa não vem das minhas forças, mas do Espírito que habita em mim. Eu vos afirmo que, seja na prisão ou na liberdade, o meu chamado é servir, e a vontade de Deus é que eu persevere. As verdades que ele proclamava não eram apenas para aqueles que estavam na multidão, mas ecoavam através das eras, para cada geração que buscaria a sabedoria divina. A tensão continuava, mas o amor de Cristo agora estava desenrolando suas asas sobre os possuídos de dúvidas e incertezas. E enquanto isso acontecia, uma sombra se abateu sobre alguém no fundo da multidão. Era uma mulher que observava atentamente, e em seu coração surgiu uma voz que a exortava. Quem é este que fala com tanta bravura? Ele pode ser o cumprimento da promessa feita a Abraão? Naquele momento, a pergunta ressoou: quem poderá ficar em pé diante do plano soberano de Deus? A multidão estava à beira de uma revelação que mudaria o curso de suas vidas, enquanto Paulo lutava para permanecer firme na missão colocada diante dele. Pois a resposta estava prestes a revelar não apenas uma escolha acertada, mas o segredo divino que nos une, e que, nas próximas horas, poderia alterar o destino espiritual de muitos. E enquanto Paulo falava, um silêncio pesado pairava sobre a multidão. Ele podia sentir a tensão na atmosfera, como a espera de uma tempestade prestes a estourar. A mulher que havia chamado sua atenção, chamada Maria, avançava entre os presentes, seus olhos fixos no apóstolo.
Ela era judia, mas suas experiências a tornaram aberta ao novo, e seu coração pulsava com perguntas que clamavam por respostas. Paulo, percebendo o olhar penetrante da mulher, pensou em como o próprio Senhor havia se mostrado a mulheres em momentos cruciais. Assim, com um gesto, ele fez sinal para que ela se aproximasse. A multidão observava com expectativa, como se as respostas que buscavam estivessem prestes a serem reveladas. Diga-me, minha irmã, o que te move a perguntar? Paulo inquiriu, sua voz ecoando forte e clara como o som de um chofar. Maria respirou fundo e com timidez falou: Tu falas de um Deus que ama e salva. Como pode um homem ser a chave para a nossa redenção? Não foi ele quem sofreu a condenação na cruz? Como pode haver vida em meio à morte? Paulo sorriu, reconhecendo a sinceridade em seu questionamento. É pela loucura da pregação que Deus escolheu salvar os que creem, começou ele, acariciando suas palavras com o peso da revelação. Pois Deus fez aquele que não conheceu pecado, pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, conforme 2 Coríntios 5:21. Ele não encontrou a morte, mas a transformou, e sua ressurreição é a vitória sobre o pecado e a morte. Ele viu os rostos na multidão mudarem, alguns perplexos, outros buscando compreensão. O fariseu que antes havia defendido Paulo, agora franziu o senho, perplexo com a súbita conturbação que suas palavras provocavam. E vós, como podereis rejeitar tamanha oferta de amor? Paulo prosseguiu, seu coração ardendo. Em Isaías 53:5 está escrito que, pelas suas pisaduras fomos sarados. Desde o início, Deus já tinha um plano, e ele nunca abandona seus filhos. Os murmúrios se intensificaram, uma onda de reações contra e a favor percorreu a multidão. Paulo, percebendo a urgência, levantou mais uma vez a voz. Estais cientes, pois é o próprio Espírito que clama em nossos corações, que nos garantindo a herança eterna. A salvação não é apenas uma promessa para os que estão aqui, mas um chamado para todos os povos, conforme a palavra de Deus já anunciou em Atos 2:21. E todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Nesse momento, um grito cortou o ar, vinda de um dos opositores. Basta! O que tu dizes não pode ser aceito. O que temos visto e ouvido da tradição não se alinha com tuas palavras. E assim, outro tumulto se formou, os ânimos inflados e corações em conflito. Na multidão, havia desespero e esperança, divisão e união. Maria, temendo que a situação se tornasse violenta, levantou uma mão e disse: E se tudo o que Paulo diz for verdade, como conquistamos a paz se não ouvirmos até a última palavra? Seu clamor reverberou como um eco nas mentes dos presentes. A voz da mulher foi um sopro de sabedoria que sugou a fúria que vinha crescendo, ao mesmo tempo que despertou também a ira dos que se opunham à mensagem. Paulo sentiu a respiração dos que o cercavam, a tensão subindo à superfície. Ele sabia que a verdade tinha poder, mas o que estava prestes a acontecer poderia ser a prova do seu ministério ou seu último clamor. Num momento de calma súbita, enquanto todos olhavam para ele, Paulo orou em silêncio. Ó Senhor, guia minha boca e meu coração. Apresenta-te nesta hora, para que todos possam conhecer a tua verdade. E no ápice da confusão, uma vislumbre do plano eterno de Deus começou a se desenhar, como se as cortinas do céu fossem abertas e o futuro se revelasse. Cada alma presente estava prestes a assumir uma posição, não apenas em relação a Paulo, mas diante do próprio Deus. A decisão que se formava era mais que uma questão de crença, era um chamado divino à transformação. Por fim, uma nova onda de murmúrios se levantou, e aos olhos de todos, Paulo se preparou para falar novamente, não ciente de quanto o destino de muitos estava à beira de ser selado, sem que soubessem que o verdadeiro plano de Deus estava apenas começando a ser revelado. A multidão, dividida entre a crença e a incredulidade, se aglomerava como nuvens pesadas prontas para desabar. A tensão era palpável, e Paulo, atento à inquietação que cercava o ambiente, respirou fundo. Sentia no espírito que algo extraordinário estava prestes a desdobrar-se. Sem mais delongas, ele ergueu a voz firme e resoluta.
Irmãos e irmãs, não olhem para as tradições humanas, mas para a verdade revelada. Em Efésios 2:8 está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. As palavras de Paulo penetraram nas mentes de muitos como uma flecha certeira. A sala ecoou com murmúrios reflexivos e a fúria dos opositores parecia desacelerar. Ele não podia ignorar, no entanto, os olhares desafiadores que ainda persistiam entre a multidão. Um jovem, com o rosto marcado pelo ódio e pela dúvida, pôs-se de pé e gritou: "E se o que dizes é uma mentira? E se este homem que ecoas não é senão um apóstata? Como pode suas promessas ser mais verdadeiras que as promessas de nossos pais?" Paulo olhou para ele com compaixão e serenidade, sentindo uma urgência ainda maior em seu coração. Ah, querido irmão, as promessas de Deus são eternas. Em Jeremias 29:11 lemos: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O tempo das promessas se cumpre em Cristo, através do seu sacrifício e ressurreição. O jovem, balançando a cabeça, parecia se perder em seus próprios pensamentos, enquanto outros começaram a refletir sobre a imensidão do que Paulo anunciava. A atmosfera estava mudando, aos poucos a dúvida não era mais a única voz presente. Maria, percebendo a mudança, levantou-se novamente, desta vez com mais coragem. "A ressurreição que tu falas, Paulo. Como pode uma vida nascer do tombamento do que é mortal? Como pode um homem comum fazer o que nosso povo há tanto espera?" Naquele momento, Paulo viu uma oportunidade. Ele sabia que a ressurreição de Jesus era o cerne de sua mensagem, o toque divino que poderia transformar corações. Oh Maria, em João 11:25-26, Jesus declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá." Jesus não apenas mostrou o poder da vida, mas é a própria vida que vence a morte. As palavras de Paulo pareciam dançar no ar. O desespero e o conflito entre os opositores agora ofereciam espaço para a esperança que começava a brilhar em alguns rostos. Maria, percebendo a ressonância de suas palavras, pareciam acender uma chama de fé. Contudo, o fariseu que se levantara antes ainda não estava satisfeito. Mas como podemos confiar em um homem que foi humilhado e crucificado? Não é a fraqueza a evidência de sua derrota? O apóstolo, com a autoridade que lhe fora conferida, replicou: "Ó, meu amigo, não vês que foi na fraqueza de Cristo que se manifestou a plenitude do poder de Deus? Como está escrito em 1 Coríntios 1:25, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. O que parece derrota é, de fato, a maior vitória." Uma nova onda de murmúrios percorreu a multidão. Algo estava mudando. O coração dos presentes se abria lentamente para a possibilidade de que as palavras de Paulo não eram meramente a provocação de um apóstolo, mas a própria mensagem de esperança enviada por Deus. E naquele instante, quando a verdade pairava com visível esperança, uma nuvem passou velozmente no céu. O clima mudou repentinamente e um forte vento soprou, quase como se uma resposta celestial estivesse prestes a se manifestar. Paulo, sentindo a movência do Espírito, orou em seu interior: "Ó Senhor, revela a tua verdade, que todas as almas escutem e sintam a tua presença." Os olhares se voltaram ainda mais intensamente para o apóstolo, ansiando por respostas. Mal sabiam que a verdadeira revelação do plano soberano de Deus estava prestes a ser revelada, e Paulo estava a apenas um passo de pronunciar a mensagem que poderia mudar os destinos eternos de muitos. A sala, que antes ressoava com palavras de dúvida e hostilidade, agora estava imersa em um silêncio expectante, quase sagrado. A brisa fresca que invadia o ambiente parecia carregar consigo o eco da presença divina, enquanto as almas dos presentes estavam no limiar de uma transformação. Paulo, ao notar a expectativa em suas faces, sentiu o peso da responsabilidade que lhe fora confiada. "Amados", começou Paulo, a voz tremendo de paixão,
A verdade que prego não é nova, ela foi anunciada desde os antigos profetas. Em Isaías 53 está escrito sobre aquele que viria para levar sobre si as nossas dores e enfermidades, e por suas pisaduras seremos sarados. Ele viu alguns rostos se iluminarem, recordando as palavras que seus pais haviam ensinado, agora reluzindo sob uma nova luz. Maria, com os olhos cheios de lágrimas, exclamou: "Então é ele, o prometido, é por ele que devemos esperar." "Sim", respondeu Paulo, entusiasmado. Em Lucas 24:46, Jesus mesmo disse: "Era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia." A ressurreição não é apenas um acontecimento, é a confirmação de que ele é quem disse ser, é a manifestação do plano de Deus para nós. A multidão começou a murmurar novamente, mas agora havia uma nota de esperança misturada com o fervor da incredulidade. O jovem que antes se mostrava hostil parecia mais contemplativo agora. Paulo se aproximou, pontuando: "Pergunta-se, o que é necessário para acreditar? Que sinais poderíamos ver? Temos na Escritura os testemunhos de muitos que o viram ressuscitado." Em Mateus 28:6, as palavras do anjo foram claras: "Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito." As histórias da ressurreição começaram a ecoar na mente de muitos, como uma sinfonia de promessas cumpridas. Aqueles que estavam lutando com suas crenças estavam lentamente aquecendo seus corações, começando a vislumbrar a possibilidade de um novo entendimento. Mas a dúvida não havia desaparecido completamente. Entre os presentes, uma mulher idosa, de rosto marcado pelo sofrimento, levantou-se devagar. "Se é verdade o que dizes, então por que tantas vezes temos sofrido? Onde estava Deus em nosso lamento?" A pergunta atingiu Paulo como um feixe de luz, penetrando as sombras. Ele sentiu a agonia da mulher e respondeu com compaixão. O sofrimento é um mistério que muitos tentam entender, mas em Romanos 8:28 temos a promessa: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus." Às vezes, mesmo na dor, Deus está preparando um testemunho que revelará sua grandeza. O vento que antes soprou agora se intensificou, fazendo as vestes de todos balançarem. De repente, uma estrondosa voz ecoou do céu, como trovão, arrebatando a atenção de todos. "Paulo!" A multidão inerte olhou em volta, confusa e assustada. "Fala com coragem, eu estou contigo." Ali, diante de sua visão, Paulo viu uma luz gloriosa e sua confiança inflou. Esse era um momento de transição não só para ele, mas para todos que escutavam. Ele enalteceu ainda mais sua autoridade. A cruel crucificação é uma porta que se abre para a nova vida, assim como está escrito em 1 Pedro 1:3. "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos." Paulo se deteve por um instante, permitindo que suas palavras penetrassem no coração de cada ouvinte. Ele discerniu que a evolução daquela reunião estava prestes a se intensificar e que algo extraordinário estava por se revelar. Ele sabia que a próxima pergunta abriria as portas para um entendimento mais profundo do plano soberano de Deus. E assim, com a multidão em silêncio, ele declarou: "Mas ainda há mais que precisa ser revelado, porque assim como foi com os que creram antes de nós, nós também devemos nos preparar para ver o que Deus fará através de nós. Estais prontos para abrir vossos corações e ver a sua verdade se manifestar? O que ainda não sabeis é que o Espírito Santo também será enviado para nos guiar em toda a verdade." Ali, no meio daquela agitação, o apóstolo Paulo estava prestes a conduzir a multidão a um novo entendimento, um novo começo que mudaria para sempre o curso da história. E enquanto a luz divina brilhava intensamente sobre eles, as promessas de Deus estavam prestes a se desdobrar de maneiras que eles nunca poderiam imaginar. A tensão na sala havia se transformado em expectativa. As palavras de Paulo reverberavam como um eco divino nas almas presentes, enquanto a revelação do Espírito Santo pairava no ar, pronta para desabrochar.
Ele sentia que aquele era um momento crucial, um ponto de virada onde o plano soberano de Deus se revelaria de forma poderosa. Amados irmãos e irmãs, começou Paulo com fervor. Não podemos ignorar a promessa que nos foi feita. O mesmo Deus que libertou Israel do Egito agora nos chama à liberdade em Cristo. E essa promessa é para todos, judeus e gentios, como está escrito em Atos 2:39. Porque a promessa para vós é e para vossos filhos e para todos os que estão longe, a saber, para quantos Deus nosso Senhor chamar. A multidão estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Paulo sentia a presença do Espírito como uma brisa suave, mas poderosa, acalmando os corações inquietos e unindo os que antes estavam divididos. A princípio, aqueles que buscavam a condenação começaram a hesitar, a dúvida cedendo lugar à curiosidade e à esperança. Mas o que é o Espírito Santo? Uma voz feminina perguntou da multidão. Era uma jovem, sua expressão cheia de expectativa. Como podemos estar seguros de que Ele está conosco? Paulo respirou fundo, sabendo que estava prestes a apresentar uma revelação que mudaria tudo. Ó, minha irmã, o Espírito Santo é o Consolador prometido, enviado por Jesus para habitar em nós. Ele é quem nos guia à verdade, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em João 14:26, Jesus disse: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O poder dessas palavras tocou profundamente os presentes, e rostos anticéticos agora brilhavam com uma centelha de compreensão. Maria, a mulher que havia se aproximado de Paulo, levantou novamente a mão, seu olhar radiante. Se é verdade que o Espírito Santo está conosco, então devemos não apenas ouvir, mas agir. O que devemos fazer? Sim, exclamou Paulo, motivado pelo espírito de unidade que começava a se formar. Precisamos responder à chamada do Senhor. Devemos nos arrepender, crer em Jesus e ser batizados em seu nome para a remissão dos pecados, conforme Atos 2:38. E a promessa do Espírito Santo será nossa, para que possamos viver em sua plenitude e resplandecer a luz do Evangelho ao mundo. A atmosfera na sala estava fervilhando, o ar estava carregado de fé e o peso da presença divina se tornara quase palpável. Vários na multidão começaram a se mover, aproximando-se de Paulo, desejando ouvir mais sobre essa nova vida, essa nova esperança. Contudo, a resistência não acabou. Um dos líderes ainda se mantinha firme, o olhar endurecido. Ele bradou: Mas como podemos aceitar essa nova ordem? Não abandonamos nossas tradições por um mero recurso emocional? Paulo, sem hesitar, olhou fixamente em seus olhos. Meu amigo, tradition is a beautiful right, but it must never overshadow truth. A verdade não é uma questão de tradições, mas de transformação. E em Cristo todas as velhas coisas já passaram, tudo se fez novo. Em 2 Coríntios 5:17 lemos: Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O eco das suas palavras fez vibrar não somente corações, mas almas. Alguns da multidão agora estavam começando a se levantar, dando testemunho da transformação que Jesus havia operado em suas vidas. Em meio a isso, Maria disse em alta voz: Eu quero conhecer a verdade, eu desejo ser preenchida com esse Espírito. Paulo sorriu, sua alma aquecida pela resposta dela. Então prepare-se, minha irmã. Deus está prestes a derramar sua graça sobre você. Se existem dúvidas em nossos corações, é hora de entregá-las ao Senhor e crer em sua palavra. Com isso, o apóstolo estendeu as mãos e convidou todos os presentes a se unirem em oração. Vamos buscar ao Senhor juntos. Vamos invocar o nome dele em um clamor conjunto, pedindo que haja um derramar do seu Santo Espírito nesta sala. Enquanto eles oravam, uma profunda paz envolveu o ambiente. A presença do Senhor se fez visível, preenchendo cada espaço com uma luz gloriosa. Os murmúrios começaram a se transformar em gritos de adoração, enquanto muitos se deixavam ser tocados pela certeza de sua presença.
No auge da adoração, Paulo sentiu mais uma vez a urgência em seu espírito. Ele sabia que o plano soberano de Deus estava prestes a se manifestar de maneiras que nem todos poderiam compreender. E enquanto clamamos ao Senhor, lembrem-se, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Mateus 18:20. Esse é o nosso Deus, e Ele está aqui agora, oferecendo liberdade, cura e vida nova. À medida que as vozes se misturavam em um clamor coletivo, as verdades que Paulo havia proclamado ecoavam no ar. O que começava como uma multidão em conflito, agora se tornava uma comunhão de crentes, unidos em um anseio de conhecer mais sobre o amor de Cristo. As fronteiras do entendimento humano estavam prestes a ser rompidas, e entre os lamentos dos que buscavam a fé, uma nova revelação estava surgindo. Todos esperavam com um coração pulsante o que Deus estava prestes a fazer em meio a eles e como essa união transformaria o futuro. De repente, uma voz poderosa ressoou na sala, um eco que reverberava de forma sobrenatural. Os corações que buscam em sinceridade não serão frustrados, pois eu estou preparando um novo caminho e concedendo um destino magnífico àqueles que creem em meu nome. E assim, a narrativa de Paulo se tornava não apenas um testemunho, mas uma porta aberta para a ação do reino de Deus, enquanto o plano soberano aguardava para ser desvendado nas vidas de todos aqueles que estavam dispostos à verdade divina.